Eu falo pra vocês acreditarem, eu falo, acredita, pô, acredita. Isso aqui é Flamengo, pô. Eu vim passear com meu cachorro de novo, cara. Eu vim passear na hora do jogo do Palmeiras. Vim aqui na pontezinha, né? Uma passarela que tem perto da minha casa. Eu vim caminhar com meu cachorro no frio. Falei, cara, acredita, pô, acredita. Entendeu? E não tô afim de ficar nessa. Ah, segue o líder, não. O líder é importante estar na última rodada ser líder, ser campeão. É, mas é isso aí. É isso aí. A gente de novo assumindo a liderança, ganhando de goleada, rebaixando o Sport, né? O Sport, o campeão da Série B de 87, a gente rebaixou os caras. A gente já rebaixou a Peppa também, né? Com o gol do Wagner Love. E agora o Flamengo assume a liderança nessa reta final. Importantíssimo o Flamengo assumir a liderança na reta final. A gente sabe que vai ser jogo a jogo, não tem nada ganho, não tem nada. Cara, vai ser muita disputa. São dois times muito fortes, Flamengo e Palmeiras. Mas é muito importante a gente chegar em Lima na final, com os dois times aí brigando, porque eles queriam abrir, eles queriam chegar botando pressão na gente. Mas é isso, né? O Flamengo fez a parte dele e agora o Flamengo só depende dele para ser campeão e o Palmeiras não depende só dele para ser campeão. Vocês vão ver aqui, a gente tem coletiva, zona mista do Bruno Henrique, do garoto Douglas que fez o primeiro gol, estreou. Mas o Felipe fala isso, que não gosta de secar, prefere nem assistir. Se for para secar, prefere nem assistir. E é importante a gente falar que, cara, agora quem tem que secar são eles, né? Pode acontecer de novo do Flamengo, tem que secar de novo também. O Flamengo enfrenta o Fluminense, é clássico, né? Times desfalcados e tudo mais. Então, cara, é isso. Futebol é isso. E eles que estavam falando que a gente tinha que secar, segue o líder e tal. Aí, ó. Agora quem tem que secar são eles. Mudou tudo. Quem tem que secar são eles. Cara, que final de semana, que sábado, né? Que sabadão. Agora a gente... o Santos jogou demais, cara. O Santos jogou demais. Poderia ter sido ainda melhor. Mas a verdade é a seguinte, gente. Só falar com vocês aqui. É que eu acho que o mais importante é o Flamengo chegar brigando. Faltando aí 5 jogos agora. E a gente sabe que, mesmo desfalcado, o Flamengo goleou. Mas o Flamengo jogou... Teve 2 expulsos do Sport, tava perdendo o jogo. Cara, não importa. Flamengo, segundo tempo, o Flamengo foi perfeito. Jogou demais. Mas estavam com 2 a mais. Mas é futebol, cara. E eles fizeram por onde ser expulso. Ninguém tá reclamando. Ninguém deles reclamou, inclusive. E a gente tem que comemorar essa vitória sim, mas pensar que ainda falta muita coisa. Muita coisa, né? Mas é isso, né? Mandar um recado aí para aqueles que ficam... teve um negócio do Vitor Roque aí que não vai ser mais suspenso, que teve um acordo lá. Ninguém da imprensa verde fala nada, né? Ninguém fala nada. Para eles agora... E agora eles vão fazer de tudo para o Flamengo ser operado, eles vão fazer de tudo. Então, é ficar ligado. Mas eles gostam de fazer isso, né? De jogar essa pressão no STJD, conseguiram lá o acordo, lá segundo o Estadão, o acordo pro Vitor Roque, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, eles estão todos calados. Para reclamar do Bruno Henrique, eles reclamam. Inclusive tem aí, né, o Felipe Luiz falando sobre isso, falando sobre o Bruno Henrique, tem o Felipe Luiz falando sobre outras situações aí, e tem a questão do Bruno Henrique também, a coletiva aí, a zona mista do Bruno Henrique, que ele fala, ele manda muito bem, né, o Bruno Henrique, ele fala da questão do julgamento, que agora ele está focado demais, Bruno Henrique focado demais, que só quer pensar nessa final, lógico, jogo a jogo se recuperar e ajudar o Flamengo, mas chegar tinindo na final da Copa Libertadores da América. E o Felipe está preparando o Léo Ortiz, Jorginho, está preparando muita gente aí. Cebolinha voltou com tudo, né? Está preparando esse time aí para chegar muito forte nessa final e nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, Mengão, vamos com tudo, vamos com tudo. Eu quero, inclusive, aqui lembrar você que você pode adquirir produtos oficiais licenciados do Flamengo na GoCase, tá? Então, eu vou deixar aqui o QR Code da GoCase e você pode utilizar o cupom Paparazzo nas compras acima de R$ 99 e lembrar que estamos segurando, Black Month, né? Mês da Black Friday aí. E você, desde o dia 11, está com super promoção na GoCase. Cara, as garrafas e copos estão super baratos, copos térmicos, garrafas térmicas. Você pode aproveitar e garantir com pressão agora, né? Acessando golcase.com.br.
/Flamengo, tá? Ou você acessa aí também o QR Code, o link que tá no comentário fixado, o link que tá na descrição. Cara, aproveite. E eu quero dar um recado importante. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo aqui? Bateu, hein? A aposta bateu. Eu passei pra vocês, hein? A aposta bateu, hein? O que eu falei pra vocês? Brasil para vencer o Senegal, Flamengo para vencer o jogo em mais de 2,5 gols na partida, bateu. E Santos ou empate contra o Palmeiras, bateu lindo. Se você seguiu a minha dica, se deu bem, então convido você também a pegar o link lá no Insta, tá? Tem link na bio, no destaque, nos stories. Plataforma fantástica, era o patrocinador master do Flamengo. Nossos outros patrocinadores estão aí. Você pode garantir presença em Lima na final da Libertadores com a caravana do Haroldo. Tem pacote terrestre a partir de 7 mil e poucos reais. Você pode garantir pacote terrestre com ingresso categoria 2 incluído. E tem muitos outros pacotes. Chama aí a caravana do Haroldo, também está aí na descrição e no comentário fixado. Parabéns à torcida do Flamengo que foi lá apoiar, cantou demais no jogo lá do Nordeste, no jogo contra o Sport e rebaixando o Sport. E vamos com tudo, agora com vocês aí, coletiva, zona mista, dessa vitória importante do Flamengo, essa goleada que colocou o Flamengo novamente na liderança. Bruno, você sabe da importância que você tem para mim, na minha página. Eu queria te fazer uma pergunta. Passado ficando passado, como é que está a sua preparação para a Libertadores? Você vai ser o rei da América de novo, tenho certeza disso. E como você se sente sendo tão amado pela nossa torcida? Boa noite. Acho que agora o que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Então, sobre a torcida eu não tenho palavras para poder falar aqui. Gratidão eterna por todo o carinho, todo o apoio desde o dia 23 de janeiro de 2019, quando eu cheguei aqui no Flamengo. O carinho já era ali presente com eles e fica aqui o meu carinho sempre e a gratidão sempre por todos nós rubro-negro. Que a gente possa continuar trilhando essa linda história aqui no Flamengo. Bruno, aproveitando o gancho da pergunta dela, antes da final da Libertadores ainda tem Fluminense, tem Bragantino, tem Atlético Mineiro, depois da final. No que depender de você, você vai para todos os jogos, tem condições de encarar esses 3 jogos no Brasileiro antes da final? Claro, com certeza. Estou ali para poder ajudar, como sempre falei, independente se eu jogar ou não. Estou ali para poder passar um pouco da experiência também que eu tenho dentro desse clube para os que chegaram agora. Então, quero poder cada vez mais me preparar para poder ajudar o Flamengo aí nessa reta final do Brasileiro. Bruno, sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição, né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido e o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo, e o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, pro nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Bruno, Gabriel, a gente sabe que, independente de qualquer coisa, de ser jogador, de ter um ótimo salário, você tem uma família, você tem esposa, você tem um filho, tem um garoto que já está um pouco maior, já consegue entender um pouco o que se fala
Eu queria saber, assim, como é que você se blindou diante de tanta besteira que foi falada. As pessoas falavam coisas sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil. E ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2, né? A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber, assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação no olho, depois teve a situação no joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse ficar toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando muito. O que você fala assim? Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então tenho a agradecer a eles, e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu, e é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade, então é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Bruno, tudo bem? Futebol agora, vamos lá? Vamos lá. Bruno, não é segredo para ninguém que você é talvez um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo dessa geração atual. Onde o Flamengo vai ao redor do Brasil, do mundo, seu nome é gritado, é chamado. E ontem, na chegada do time ao hotel, a gente percebeu você bastante emocionado. Você foi para a torcida, falou com todos os torcedores, hoje mais uma vez teve seu nome gritado de forma impressionante no estádio. Eu queria saber, especialmente de ontem, o que passou na sua cabeça naquela hora que você estava muito emocionado, visivelmente. Tem até a foto do Gilvan de Souza que mostra a sua feição. O que passou na sua cabeça naquela hora que você atendeu a torcida e fez a alegria deles mais uma vez? Cara, se eu pudesse, eu abraçava os 45 milhões de torcedor. Era o meu pensamento, era isso que eu queria, mas aquele carinho ali, quando eu cheguei aqui em Recife, mostrou que era isso que eu precisava. Levar essa gratidão para milhões de pessoas, a poucas pessoas que estavam ali na porta do hotel. Então, essa era o meu desejo, abraçar todos, mas aqueles poucos ali, sinto-se abraçado, né, por todos os 45 milhões. Obrigado. Valeu. Você não se emocionou, mas eu me emocionei. E eu vou deixar o QR Code aí na tela agora, tá? Link também no comentário fixado, descrição. Você pode garantir agora a chance de ganhar 100 mil na segunda, 100 mil na quarta, 1 milhão na sexta-feira e 20 mil instantâneo no Raspou Ganhou. É Pix na conta. Você compra pontos do Clube de Benefícios do Pix do Milhão. Eu vou deixar o QR Code aí, cara. Aproveita, que esse é o melhor momento. Você vai participar de todas as premiações da semana. Então, cara, é um clube de benefícios, troca por experiência. O ponto que você compra, você ganha números da sorte, você troca por experiência, por produtos. Aproveite agora mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orson, canal Paparazzo, Negro, Revista Placar. Felipe, hoje o seu time acabou talvez não entrando da forma como você imaginava, teve um começo de primeiro tempo ruim, mas depois conseguiu se acertar bem. Ainda na primeira etapa começou a evoluir, no segundo tempo matou o jogo. Queria que você fizesse uma análise da sua equipe na partida de hoje, se puder também depois falar um pouquinho do Bruno Henrique, que deve estar aliviado depois do fim desse julgamento.
Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias, ainda tenho que analisar melhor, mas a verdade é que a nossa pressão não estava encaixando. Eles conseguiam sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu o gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação já era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros. Chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, onde estavam, verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar bem, e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute, e da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do esporte. Aí era, não digo questão de tempo, mas já era... Dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais, e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. E o Bruno? Não, o Bruno, é ele que tem que falar, né? Tudo que ele que passou. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Boa noite, Felipe. Boa noite. Você deu uma Marinho Litoral News. Queria que você falasse sobre o peso dos desfalques no jogo durante a data FIFA. Claro que o elenco do Flamengo é muito qualificado, mas eram 12 desfalques para o jogo de hoje. E também a importância de 2 jogadores que hoje apareceram marcando gols: o Juninho, tem o Pedro, qual a importância desse jogador, e o próprio Douglas, um garoto, você deu oportunidade, mal entrou no campo, já fez o gol. Como o treinador vê esse momento também de um jovem jogador que assume um espaço na equipe principal? Bom, primeiro que, claro que nenhum treinador gosta de ter desfalques, eu gosto de ter todos à minha disposição. Alguns desfalques são forçados por algumas lesões, outros pelo complicado que foi o calendário espremido, né, para caber todos os jogos. Mas, sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, do jeito que foi a preparação e do jeito que eu acredito na qualidade dos meus jogadores, sabia que sim, poderíamos ganhar o jogo. O que eu não esperava era que começasse dessa forma tão ruim, né? E por outro lado, sabia também do nível que o Douglas treinou durante a semana, durante não só essa, senão as outras semanas, quando ele vem sempre treinar com a gente, e eu acreditava que ele merecia essa oportunidade. Foi meu jogador no Sub-17, estou muito feliz pelo gol dele, um jogador que tem um talento e um futuro pela frente. E a concorrência é muito grande, né? E por isso também é importante que o Juninho volte a fazer gols e volte a se sentir importante do que é dentro do que é a equipe. Felipe, boa noite. Felipe, contra o Fortaleza, que na ocasião era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e hoje contra o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, agora já rebaixado. O Flamengo parece que entra no primeiro tempo desligado, parece que entra um pouco perdido, assim, e o time adversário acaba se aproveitando desse momento e cresce. Foi assim contra o Fortaleza, e hoje o gol do Sport, ali, um erro do sistema defensivo. Queria saber como é que você tem trabalhado isso, assim, os jogadores já entrarem no campo ligado que o jogo começou e que precisa estar atento nos 90 minutos. Obrigado. Bom, eu preparo o jogo sempre da mesma forma, e claro que eu aviso de tudo que vai acontecer. Até mesmo tivemos semana passada o Sport jogando contra o Atlético Mineiro e fazendo 2-0, né? Depois tomou a virada. Numa situação até similar, só que não com expulsões. É uma coisa assim que o que aconteceu contra o Fortaleza foi diferente de hoje, né? Hoje contra o Fortaleza foram muitos contra-ataques no começo do jogo, então hoje já optei por proteger melhor a equipe na saída de bola e acabamos tomando um erro na nossa saída de bola, né? Na verdade, com
como eu falei, a nossa pressão não estava encaixando muito bem, eles acabaram saindo e criando algum perigo, mas nenhum grande perigo enquanto eles estavam com bola. Mas sim, foi uma perda da bola que acabou gerando gol. E eu não digo que os jogadores entraram desligados, simplesmente que o contexto do jogo na casa do no estádio que a gente não conhece, a forma com que eles jogavam, a velocidade que os jogadores tinham, pode ser que tenha causado aí alguma surpresa, né? Mas não pode acontecer, realmente não pode acontecer. Sei disso e trabalharei até o final para poder corrigir que isso não aconteça. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do João Vitor. Senti ele um pouco nervoso ali no primeiro tempo, entrou como titular numa circunstância de desfalques também. E também um pouco o que você pensou sobre o segundo tempo ali na tática, tirando ele e botando o Michael. Bom, primeiro eu tirei ele porque ele estava com amarelo. Tava o Eric e o Saul também estavam com amarelo, mas aí optei porque eles têm mais experiência como para não cometer um erro e tomar o segundo. Então, nesse caso, optei por tirar o João, coloquei o Emerson, segurei o Emerson mais atrás e deixei todo o corredor para o Michael poder. O Michael jogava ali na Arábia, jogava na direita, mesmo que ele está muito tempo sem jogar ali. É um jogador que pode fazer toda a ala e depois chega com perigos, com cruzamentos e também entra bem na área, né? Então, optei por isso. O João é um jogador que vem sem jogar durante muitos meses, muito tempo, jogou no Sub-20, não é a mesma coisa, claro. Todo jogador sente, ele começou bem o jogo, mas depois, como eu falei, o ritmo de circulação, o que foi se desenvolvendo durante o jogo, claro que foi levando ele a ter mais dificuldades, mas é um jogador que eu confio bastante. Boa noite, parabéns pela vitória. Já projetando o jogo contra o Fluminense, a gente fala dos desfalques hoje contra o Sport, mas pode ser que os desfalques permaneçam também contra o Fluminense, né? Como é que está o planejamento do Flamengo? A gente sabe que os jogadores vão chegar na tarde de quarta-feira, existe a possibilidade de irem para o jogo, isso vai ser avaliado. Como está a questão do Danilo e do Alexandre que estão na Europa, é outra logística também, e até no departamento médico. O Jorginho pode voltar quarta? Como é que está isso? Sinceramente, não sei. Não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né, na equipe, meias de origem mesmo, agora nesse momento sem o Arrascaeta, sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né, eu optei por essa escalação hoje. Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar a decisão que eu acho que é a melhor. Então deve ser um time mexido também, né? Provável. Bem mudado. Vai ser o que eu achar que eu tenho de melhor, o que eu acho que é o melhor para poder enfrentar o Fluminense do mesmo jeito que foi hoje e do mesmo jeito que é sempre. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você citou o Douglas, que foi seu jogador no Sub-17, até pela sua história, no seu início de trabalho como treinador. A gente até vislumbrava que jogadores da base do Flamengo pudessem ter maiores oportunidades. Como é que você trabalha essa dificuldade, esse dilema, em querer dar oportunidade para a base, mas também em ter que preservar os atletas? A gente lembra do Iago, por exemplo, que forma a base, a zaga da base. Junto com o João Vitor, ele não teve tantas oportunidades quanto o João Vitor, né? E outros jogadores que você até trouxe para completar o elenco aqui, mas não consegue dar oportunidade a todos esses atletas. Bom, primeiro que eu sempre, como eu falei para vocês algumas outras vezes, eu coloco o jogador que eu acho que está melhor e que a característica encaixa, independente da idade. Exemplo, o Wallace, por exemplo, jogou antes que o Juninho hoje, porque eu acredito que o Wallace performa melhor no que eu peço para ele, nessa função específica, está no momento melhor que o Juninho, por isso eu optei. Se algum jogador da base está pedindo passagem, está melhor dos jogadores que estão ou que já formam parte do profissional, sem dúvida que eles vão ganhar o espaço deles. Mas isso não acontece, não está acontecendo nesse momento. Estamos com jogadores como no caso do Arrascaeta, que está fazendo a melhor temporada da carreira e talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então não tem nesse momento ninguém da base colocando os jogadores do profissional no banco, nem nos treinamentos, nem mesmo na base. Mas eu sempre olho, sempre quero dar oportunidade para eles,
Obviamente que é outro nível, né? O que é o jogo do sub-20, o jogo profissional, é uma história totalmente diferente, mas é claro que eu já conheço todos esses meninos aí e eu sei que se precisar eu posso contar com eles. Felipe, boa noite. Pedro Paulo Catonho, do Comuna do Fla. Aqui na imprensa pernambucana, durante a semana, esse jogo foi tratado como o jogo da vergonha, a vergonha do século, porque eles abriram mais espaço na arquibancada para a torcida do Flamengo. Então, hoje, pela primeira vez na história, uma torcida visitante foi maior do que a torcida do esporte aqui. E também tem a questão que o povo pernambucano é muito bairrista, eles não aceitam que o torcedor nordestino torça para os times do eixo, como eles falam aqui, no caso do Flamengo, a grande maioria. Eu queria que você falasse desse feito histórico que a torcida do Flamengo conseguiu hoje, de conseguir colocar 15 mil torcedores contra 4 mil torcedores do esporte aqui na arena, e esse preconceito que tem de parte dos torcedores pernambucanos que não aceitam que a pessoa daqui seja rubro-negra. Cada um tem liberdade para torcer para quem quiser, e se quiser torcer para duas equipes, como eu falo, individualidade de cada torcedor. Eu sou flamenguista desde pequeno, e claro que eu gostava muito do Figueirense, mas eu era mais flamenguista e torcia para duas equipes quando eu era pequeno, né? Figueirense, por ser de Santa Catarina, sempre quis que fosse o time de Série A, mas também por não estar na Série A e não estar competindo por títulos com os grandes. Eu sei a rivalidade que existe entre Flamengo e Sport, e o Flamengo é um clube gigante no Brasil e há torcida em todos os lugares. E todo lugar que a gente vai e tem ido nesse ano, sempre costumamos encher a nossa parte do estádio. Decisões que tomaram, não cabe a mim julgar. O que eu fico feliz é de ver a torcida apoiando. Não fico feliz de a torcida ter vaiado alguns jogadores da nossa equipe, mas, por outro lado, tenho estado muito feliz com a torcida do Flamengo em todo o meu passo aqui pelo clube. Boa noite, Betânia de Almeida, VTB Esportes. Hoje você teve um tempo, né, antes dessa partida, para treinar o time durante a semana. Você fez quase que um desabafo no jogo passado sobre a dificuldade de não conseguir ter tempo para treinar, não conseguir ter um espaço entre uma partida e outra para colocar a sua forma de jogar. E hoje, para esse jogo, você teve uma oportunidade de ter mais tempo. Para o próximo jogo vai ter um pouco mais de tempo também. Qual a sua expectativa em relação a isso para preparar o time e o quanto isso pode ser positivo para você pensando nessa reta final de Brasileiro? E também, ainda sobre a parte de treino, hoje o Samuel Lino saiu, entrou o Everton Cebolinha, que deu um resultado positivo. Você tem treinado essa opção do Cebolinha ganhar mais tempo em campo? Pode ser uma alternativa a partir de agora, depois também desse jogo? Não, eu testei o Cebolinha também no lugar do Arrascaeta durante a semana. Meu pensamento era começar com ele. Hoje ele vem treinando muito bem. Verdade que ele vem de uma lesão, né, no jogo contra o Botafogo. Mas ele se recuperou e vem treinando muito bem e pedindo passagem. Tá? Essa concorrência entre eles melhoram os dois. Mas hoje a minha opção era começar com os dois juntos. Mas depois, estudando e analisando o esporte, achei que fosse mais interessante aproveitar os espaços que eles deixavam nas costas da defesa. Então optei pelo Wallace para atacar a profundidade e o Bruno também para poder desmontar um pouco essa defesa deles. E, bom, depois do jogo sempre é fácil, né? Porque eu imagino um jogo, e nem sempre acerto, mas eu imagino um jogo que vai acontecer e em base a isso eu tomo as decisões. Sobre o tempo para treinar, sempre é importante, sempre me deixa fazer algumas experiências, deixa criar relações entre os jogadores. E agora, para o Fluminense, se eu não me engano, são 4 dias, né? 4 dias. Também são dias aí para a gente poder recuperar primeiramente os jogadores e depois preparar bem esse jogo. Claro que não são muitos dias, mas eu acredito que sim, dá para preparar bem e principalmente recuperar todos os jogadores para poder performar contra o Fluminense. Felipe, só para tirar uma curiosidade, a gente até essa partida de hoje tem o Palmeiras sempre jogando depois. Como que o Felipe Luiz está convivendo com isso? É o Felipe mais torcedor, que segue o Palmeiras? É o Felipe mais treinador? Porque a partir de agora os jogos vão ser simultâneos, provavelmente até a última rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele Felipe que está mais na taça de vinho ou com o biscoito do avião, né, no caso de agora? Ou é o Felipe Luiz olhando a tática também, visando a final da Libertadores?
Não, eu não gosto de secar, como você fala, não gosto de olhar, me gera uma energia ruim, então prefiro nem assistir o jogo. Fizemos a nossa parte, agora a pressão é deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso, e quando eu falei que eu assisto tomando uma taça de vinho, é realmente só seguindo a bola, não com olhar tático, até mesmo porque com olhar tático eu preciso da câmera tática, ficar horas e horas e horas estudando os detalhes, as nuances do jogo. Mas, como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque, sem nenhuma dúvida, a parte mental, no que passou e no que vem pela frente, vai ser pesado. Muito bom, obrigado. Obrigado, valeu, pessoal. O pessoal não desmobiliza, não. Eu acho que não tem uma zona mista. Eu vou tentar. Douglas, o que passou ali na sua cabeça, cara? 47 segundos em campo, já fez o gol, estreia pelo profissional com um gol tão rápido assim. O que passou naquele momento ali pra você? Acho que no momento ali, quando eu fiz o gol, aí passou milhares de coisas na minha cabeça. Passou minha família, minha tia, que hoje não pode estar aqui, acredito que esteja no céu lá, esteja orgulhosa de mim. Passou muita coisa, não sei nem o que explicar o que passou na minha cabeça lá. Que tia é essa? Qual é a importância dela na sua vida? Uma tia que sempre me apoiou desde o início, e no início desse ano ela veio a falecer. Qual o nome dela? Viviane. Douglas, você teve uma curta participação com o Felipe Luiz no início do trabalho dele como treinador no Sub-17, ele mesmo lembrou isso. O que você lembra desse trabalho quando você foi comandado por ele no Sub-17 e se isso de alguma forma ajudou nesse aproveitamento, nessa oportunidade que você teve na partida de hoje diante do Sport? Muito quando ele estava no Sub-17. Muito aprendizado com ele, com a comissão técnica mesmo, em todo. Acho que teve muito aprendizado, e agradecer a Deus e por ele por me dar essa oportunidade de estar estreando. Douglas, normalmente, jogadores já consolidados no profissional, quando recebe uma assistência, igual o Cebolinha te deu, dá um prêmio para quem deu assistência. Cebolinha já te cobrou ali um jantar, alguma coisa assim, um lanche talvez, tá subindo agora. Cebolinha já falou alguma coisa com você? Como é que foi a sua entrada depois do vestiário, depois de ter feito esse gol? Ele não falou nada a respeito disso daí não, mas ele me deu os parabéns e falou pra mim seguir em frente, não parar por aqui, se contentar só com um gol profissional. Você vai levar um presente pra ele essa semana no treino? Chocolate? Tô vendo ainda, tô pensando ainda. Você ficou pouquíssimo tempo para fazer o gol, né? E no final ali, no momento que você faz o gol, todo o elenco vai comemorar junto com você, foram até a linha de fundo, depois ainda já no meio do campo, ainda outros jogadores indo até você. Como está sendo essa relação com os jogadores do elenco profissional, até mesmo os garotos que estão nesse período de transição também junto com você? O quanto isso tem te ajudado, esse apoio, essa parceria com os outros jogadores, para você conseguir hoje estar em campo e já fazendo gol? Desde da primeira vez que eu fui subir para um treino profissional, os jogadores profissionais sempre me receberam de uma forma incrível, me apoiaram, me ajudaram, me deram dicas que a gente que sobe da base profissional está ali mais para aprender com eles, que eles já estão ali e ele ensina muita coisa pra gente. Douglas, o que você vai fazer com a camisa do seu primeiro gol como profissional? E outra rapidinho, curioso como o futebol dá voltas, né? Na semana passada você perdeu um pênalti decisivo na Copa do Brasil Sub-20, né, contra o Atlético, e hoje revira a volta total, você faz um gol importante no profissional. Queria que você falasse desses dois pontos, por favor, a volta por cima e a camisa. A camisa, vou moldurar ela e colocar lá em casa. E sobre a volta por cima, eu acho que num jogo decisivo como do Sub-20, que eu perdi o pênalti, acho que pênalti só pode errar quem tá ali para bater. E eu acho que aconteceu, não era para ter acontecido, porque a gente queria se classificar sim na Copa do Brasil, mas eu acho que agora é pensar para frente. E perder o pênalti já foi e acabou.
você é um dos jogadores inscritos pelo Flamengo na Libertadores, né? E mesmo que você talvez não fique no banco, porque há um limite de jogadores, o Felipe pode ser que dê prioridade para os mais experientes. Se o Flamengo for campeão, você também é considerado um campeão por estar inscrito. Como é que está aí, tanto de você quanto do grupo, essa expectativa dessa final contra o Palmeiras? Eu acho que, na minha visão, a expectativa do grupo tá muito alta para a final da Libertadores. O grupo quer sim ser campeão da Libertadores, isso é claro, óbvio. E, pô, se eu for campeão, não tô, tipo, almejando a Libertadores em si, ir pra final e estar lá presente. Se o Flamengo for campeão, todo mundo é campeão. Douglas, só mais um aqui. Assim, a gente acompanha há muito tempo vocês nessa transição base profissional e a gente sabe o quão é difícil o garoto subir e marcar o primeiro gol. Eu imagino também o quanto vocês ficam ansiosos. Como é que é pra você, assim, em menos de um minuto, você entra, marca o gol, sai um pouco do peso, assim, pô, agora eu tô no profissional, eu já consegui marcar um gol num jogo importante que ia tomando um rumo ali meio dramático por conta do primeiro gol do Sport, sai um pouco dessa pressão de marcar o primeiro gol? Repete o início da pergunta, eu esqueci. Quando você sobe da base profissional, é muito difícil essa questão de marcar o primeiro gol. Tipo, agora eu tô no profissional e marquei o meu gol pelo profissional. Sobre marcar o gol, eu acho que para qualquer jogador que sobe para a base profissional é um peso que tira, né? Porque você está estreando e você está marcando um gol. Ali, tipo você realiza seu sonho. Qualquer jogador quer marcar um gol no profissional. E eu acho que é isso. Vai ficar fácil de você lembrar que hoje é aniversário do Flamengo. Então... Pô, esquece. Essa data aqui, esquece. Não tem como esquecer nunca. Então, eu queria saber se o 81 da camisa é um pedido seu, se foi algo por acaso, porque 81 é um ano histórico para o Flamengo. E mais uma, quando a gente fala de um jogador, acho que é o sonho de toda criança brasileira ser jogador de futebol. Como é para você estar realizando esse sonho com a camisa do Flamengo? Em quem você se inspira, olhando para esses jogadores que já foram revelados no futebol brasileiro pelo próprio Flamengo? A gente vê hoje vários jogadores ganhando o mundo, né? O Vinícius Júnior saiu do ninho do urubu. Qual o seu maior sonho dentro do futebol? Claro que está no início, mas sonhar tem que sonhar, né? Sobre a primeira pergunta da camisa, foi por acaso o Flamengo que escolheu o número da camisa e eu não ia recusar a camisa nunca. E sobre o meu ídolo dentro do Flamengo, acho que o Vinícius Júnior, mas meu ídolo sempre desde criança é o Messi. Douglas, queria que você me falasse sobre o que você almeja dentro do Flamengo. O que você quer para você nesses próximos anos? Agora saiu o primeiro gol, o que você deseja dentro do Flamengo nos próximos anos? E também quando você chegou no vestiário e ligou o celular, como é que ele estava? O que eu almejo dentro do Flamengo ao longo do ano é estar sempre vestindo a camisa do Flamengo, não importa onde seja e como seja. Que quero sim realizar meu sonho no Flamengo, ganhar títulos como profissional. Isso é o sonho de qualquer pessoa da base. E... esqueci a outra pergunta? É o celular, como é que o celular? Ainda só falei com a família só. Falou o quê? Só falei com a minha mãe, só eles me deram parabéns ali, eu fui respondendo as mensagens só. Tá bom, né? Mais fácil estrear ou na entrevista? Jogar ou na entrevista? Mais fácil jogar é mais fácil. Mais fácil, né? Falou fácil. Mas foi bem. Tá vendo os dois, boa estreia.